pessoal, tudo bem? Desculpa o cenário, que eu estou quarentenado e quase que exilado aqui no quintal de casa. Nessa pandemia, a gente está sendo bombardeado por diversos termos que não são do dia a dia da maioria das pessoas. São vários termos médicos, vários jargões da área da medicina que, sem dúvida, as pessoas não estão familiarizadas. Isso causa muita confusão e até mesmo aflição. Então esse vídeo ele é feito para a população leiga ou para quem está estudando na área da saúde e está começando agora, para tentar entender melhor como é cada termo desse. Então vamos primeiro falar das definições do vírus, tá? Covid, coronavírus, SARS-CoV-2, o que é cada um? É Covid-19, o que é isso? Isso não passa de uma sigla que a OMS padronizou, que significa Coronavirus Disease 2019, ou em português, doença causada pelo coronavírus de 2019, tá? Bem simples mesmo. E o que é coronavírus? É um tipo de vírus, a gente já teve vários outros coronavírus aqui na nossa história, como a SARS, a MERS, e coronavírus não passa, no termo leigo, de família do vírus, tá? É a família que o vírus pertence, o sobrenome dele. E o nome dele é SARS-CoV-2, precisamente o nome científico do vírus. Os vírus eles não têm nome científico igual, por exemplo, bactérias ou protozoários, tipo Trypanosoma cruzi. Não, eles têm esse nomezinho aí feio que a gente está vendo. E aí, sobre pandemia, epidemia, vamos falar de cada um desses? Para a gente entender melhor, a gente precisa entender primeiro o conceito de endemia. Endemia é uma situação na qual uma doença acontece de maneira regular em um período de tempo em um espaço geográfico. Por exemplo, a malária na Amazônia, doença regular, muitas vezes sazonal, e que tem um espaço geográfico na qual ela acontece. Então, quando a doença acaba escapando desses níveis endêmicos, né, ela ultrapassa esses níveis, ela cresce muito, se espalha muito, ela é uma epidemia. Então, a epidemia é isso. É quando uma doença que muitas vezes já é esperada ou não para um local, acaba ultrapassando os seus números, o seu contágio e crescem os casos. É importante pontuar que a epidemia não necessariamente é uma doença infecciosa. Por exemplo, você pode ter uma epidemia de homicídios, uma epidemia de acidente de trânsito, uma epidemia de obesidade, de diabetes. E não necessariamente uma epidemia acontece só com doenças que regularmente aconteciam, como por exemplo, se explodisse os números de casos de malária na Amazônia. É uma epidemia. Mas se também surgissem poucos casos de poliomielite, também seria uma epidemia, porque a endemia seria 0 casos, então você ultrapassou esse limite. E vamos falar sobre surto. Uma seguidora falou que surto é aquilo que ela tem quando vê certas pessoas fazendo pronunciamento aberto na televisão. Não é isso. E surto é quando acontece uma pequena epidemia, num local muito restrito. Pode ser num bairro, numa cidade. Vamos supor um colégio que tem um surto de catapora dentro dos seus alunos. Ficou só ali no colégio, aquilo é um surto. E o que é pandemia? Pandemia é quando uma epidemia alcança escalas globais. É muito frouxa essa definição, mas em geral a gente considera quando pelo menos 3 continentes têm transmissão comunitária de uma doença. Vamos supor, uma pessoa foi para a China, pegou a doença e depois voltou para a Itália e começou a transmitir na Itália. Outra pessoa foi para os Estados Unidos e começou a transmitir nos Estados Unidos. Então, como já existiu essa transmissão dentro desses países, aí já é uma pandemia, mas é claro que não é um outro caso, tem que alcançar uma escala global. E essa definição é muito importante porque tanto a OMS, a ONU, vários dispositivos legais em vários países, eles são disparados através da definição de pandemia. Você precisa ter decretada uma pandemia, né, no nível de alcance global, para poder disparar alguns dispositivos e permissões legais. O que é gotícula, o que é aerosol? Na verdade, a diferença entre elas é definida pelo tamanho, que é 5 micrômetros, né, 5 micra, de uma partícula. Se essa partícula é maior que 5 micra, ela consegue ser transmitida através da fala, do espirro, da tosse, através de secreções. Aerosol é quando são partículas apenas menores do que isso. Ela fica suspensa no ar e consegue ser respirada. Um exemplo, por exemplo, de meningite. Meningite pode ser transmitida por gotícula. Já a tuberculose não, ela é por aerosol, né? Ela fica suspensa no ar. A Covid, como a gente conhece, ela é transmitida por gotícula, mas também pode ser transmitida por aerosol quando, por exemplo, um paciente é entubado, é extubado, quando a gente tem o que a gente chama de acesso à via aérea dele. Comorbidade, né? Outra coisa também super falada. O que é comorbidade? Morbidade é doença. Comorbidade não passa de doenças que a pessoa carrega. Então, muitas vezes a pessoa não tem só hipertensão, ela tem hipertensão, tem diabetes, tem doença do coração. Então, você junta isso, são as comorbidades daquela pessoa. Imunossupressão. O que é isso? Imunossupressão é a imunidade baixa. Ou imunodepressão também, você pode chamar imunossuprimido, imunodeprimido. É aquele paciente que, por algum motivo, ele tem a imunidade baixa. Por exemplo, um paciente que está tratando um câncer, fazendo uma quimioterapia, um paciente com uma doença autoimune, como o lúpus, artrite reumatoide, também fazendo uso de imunossupressores, tá? Esse paciente tem imunidade baixa. É claro que tem muitos outros exemplos, como paciente com AIDS, etc.
Mortalidade e letalidade, o que é a diferença disso? Mortalidade é dentro de um espaço geográfico, uma cidade, um país, num espaço de tempo, quantas pessoas morrem? E por tudo, sabe? AVC, coronavírus, acidente de trânsito, etc. Letalidade é quantas pessoas com determinado agravo ou doença morrem daquela doença. Vamos, por exemplo, falar do coronavírus. Então, geralmente você vê nos jornais, ela é noticiada em porcentagem. De 100 pessoas, 3 morreram, então 3% de letalidade. Essa é a taxa de letalidade de uma doença. E co-infecção, o que é isso? A gente usa muito co-infecção no contexto do HIV. Por exemplo, um paciente com HIV teve uma co-infecção com tuberculose, ou com hepatite B, ou com leishmaniose. Aqui na Covid-19, a gente usa muito, por exemplo, um paciente com Covid desenvolveu, por complicações ali, uma pneumonia bacteriana. Então ele teve uma co-infecção viral com uma pneumonia bacteriana. E sobre a parte respiratória também tem algumas dúvidas aqui para finalizar o nosso vídeo. Primeiro, o que é dispneia? Dispneia não passa de falta de ar. É o termo médico usado para dificuldade de respirar. E o que é taquipneia? Tac vem de muito. Então, seria uma elevada taxa de respiração por minuto. O ser humano adulto geralmente respira numa faixa de 16 a 22 vezes por minuto. Se ele está respirando muito mais que isso, 25, 28, 30, 40, ele está tendo dificuldade para respirar. Ele está respirando muito mais rápido, né? Então isso também denota falta de ar. Isso é taquipneia. O que é saturação de oxigênio? Esse conceito é um pouquinho mais complicado da gente perceber. O oxigênio dentro do nosso sangue, ele tem uma taxa de saturação média, ou seja, de afinidade ali pela nossa hemoglobina, que vai mais ou menos de 92% a 100% no indivíduo que está sem falta de ar. Se começa a ter falta de ar, essa saturação começa a diminuir, porque o oxigênio não está conseguindo ficar tão preso assim no nosso sangue. E aí ela começa a ficar 80 e pouco, 70, etc. Isso é grave, entendeu? E é disso que as pessoas com coronavírus estão morrendo, né? De falta de oxigênio no sangue. E geralmente é medido por um aparelho que a gente chama de oxímetro ou por um exame que a gente chama de gasometria arterial. E ventilador mecânico, né? A gente fala no popular respirador, o termo correto seria ventilador, porque a respiração é muito mais ampla e a máquina ela faz só a ventilação, só joga e devolve os gases. Quando uma pessoa está com muita falta de ar, que ela não consegue mais respirar sozinha, o médico precisa que ela respire com a ajuda de aparelhos. Ele coloca um tubo na garganta dela e esse tubo é conectado num ventilador mecânico que vai promover a troca desses gases que antes o pulmão estava fazendo. O que é vidro fosco? Também muita gente está falando. As doenças pulmonares, em especial as infecciosas, elas causam muitas alterações nos exames de imagem, principalmente a tomografia, que é o melhor exame aqui para a gente ver essas alterações. E essas alterações têm nome. As doenças pneumônicas por vírus, elas gostam de fazer esse tipo de alteração, que é vidro fosco. Eu deixei uma imagem aqui para você ver como realmente parece, né, um vidro fosco. É apenas o padrão de imagem que a doença causa. As doenças bacterianas gostam de fazer um pouco mais diferente, uma consolidação. Então essa definição é importante para o médico avaliar e conseguir perceber que tipo de doença que está acontecendo. Então é isso, gente. Trouxe os temas mais falados, mais badalados. Se começarem a surgir outros e outras dúvidas, fiquem à vontade de fazer de repente um novo vídeo, tá?